Olá, estudante. Esse é o nosso sexto módulo da disciplina de Física e nós vamos trabalhar aqui com a parte prática das atividades propostas. Nesse módulo, olá, estudante. Esse é o nosso sexto módulo da disciplina de Física e aqui nós vamos falar a respeito da atividade prática desenvolvida nesse módulo. Nesse caso, nós vamos trabalhar com o processo de colisões, que é o conteúdo que nós temos estudado ao longo desse módulo. A ideia é que a gente faça simulações para verificar, né, a aplicação do momento e da energia no processo de interação entre partículas. E nós vamos trabalhar aqui, nesse caso, com um tipo particular de colisão, que são as colisões elásticas, onde a gente vai analisar aí a conservação da energia cinética e também do momento linear associado às partículas envolvidas no processo. Para a gente fazer isso, nós vamos utilizar a simulação do PET Colorado, da Laboratório de Colisões, e vamos utilizar aqui o ambiente de introdução. Então, antes de mostrar a simulação, quero mostrar para vocês o roteiro, né, do nosso experimento. Então, nós temos aí a descrição do que é o processo de colisões, quais são as propriedades envolvidas, né, a ideia da conservação aplicada a elas para o caso das simulações que vão envolver colisão elástica e da conservação do momento nos casos de colisão não elástica ou inelástica, né? Temos aqui também a definição do que é o coeficiente de restituição, que é utilizado também nos processos de estudo de colisões, e o nosso material, né, para roteiro, e que vai seguir como guia para o experimento que nós vamos desenvolver, está localizado aqui na parte do roteiro experimental. Então, nós vamos abrir a simulação no PET Colorado, né, o link está disponível no material do Moodle e também aqui dentro desse arquivo, você pode acessar através de qualquer um dos dois, e aí nós vamos cair nesse ambiente de simulação que estava apresentado para vocês. Como eu mencionei, nós vamos utilizar o ambiente de introdução, e esse é o perfil aí da nossa simulação. Nós temos aqui na parte esquerda superior um ambiente onde acontece de fato a simulação, com dois objetos envolvidos, os controles da simulação, né, de início e fim, a seleção da velocidade da simulação de maneira mais lenta ou de maneira normal, e o reinício dela na sua configuração inicial. Na parte lateral direita a gente tem algumas seleções, né, de grandezas que nós podemos visualizar. Então tem velocidade, momento, centro de massa, análise da elasticidade da colisão. E aqui na parte inferior, do lado esquerdo, uma caixa de dados, né, onde nós temos a possibilidade da mudança de massa do sistema, mas que nós vamos abordar com um pouco mais de profundidade quando a gente estiver seguindo o roteiro, tá? Existem outras opções para a gente poder ajustar aqui. Então, o nosso roteiro, né, ele vai seguir essa sequência. Depois que a gente abre, então, o ambiente de simulação, a gente vai desmarcar a opção de velocidade para que não sobrecarregue a simulação do ponto de vista visual. Vamos marcar lá na caixa inferior, né, a opção de mais dados, para nós termos mais variáveis para poder ajustar e analisar durante a simulação, e escolher a simulação em forma lenta para facilitar a sua visualização. Então, uma vez, né, aberta a simulação, o que nós vamos fazer lá é selecionar, né, da forma como foi colocada aí, essas marcações. Então, eu vou desmarcar a velocidade, não preciso carregar a figura, vou marcar aqui como lenta a nossa simulação para facilitar a visualização. Eu vou marcar a caixa de mais dados, vejam que aí aparece a posição onde a partícula se encontra e a velocidade associada a ela. Nós não vamos precisar mexer na posição, nós vamos basicamente mudar a massa e velocidade nesse experimento. Para mudar a massa, basta a gente clicar dentro da caixa que tem o valor a ser alterado e digitar aí qual massa nós queremos utilizar. Observe que há uma limitação, né? No caso da massa, ela varia de 0,1 até 3 kg. Então, selecionado, só a gente clicar em Enter e aí a gente muda, então, a massa do sistema. A mudança na velocidade acontece de forma parecida, mas existe uma limitação aqui de -3 até 3 metros por segundo, e aí eu posso escolher valores diferentes, por exemplo, 2,5 negativo nesse caso, né, porque a bolinha que eu escolhi, ela tem que se movimentar para a esquerda.
Então, veja que aí a gente consegue selecionar os valores de interesse para realizar a simulação, ajustando massa e ajustando velocidade. Então, feitos aí os ajustes, a gente continua seguindo o nosso roteiro. Ele pede para a gente selecionar, né, massas de 1 kg e velocidade 1 positivo para a bolinha azul e 1 negativo para a bolinha rosa, para que possa acontecer o processo de colisão. Então, a gente realiza a simulação e determina, né, para após a colisão, qual seria o momento associado a cada uma delas e qual é o erro no momento associado a cada uma dessas medidas. Então, executando, né, a simulação, veja que a gente tem a informação de qual é o momento associado, né, à configuração inicial. Depois que eu realizo a colisão, eu tenho aqui quais são as informações do momento total para cada uma das partículas após a colisão. Lembrando que esse momento ele é o produto da massa pela velocidade. Então, multiplicando esses dois valores, a gente chega em qual é o valor associado ao momento. O erro associado a esse momento determinado, né, ele vai ser calculado através dessa expressão. O erro é a massa vezes o erro na velocidade, mais a velocidade vezes o erro na massa. A gente vai adotar por padrão aqui um erro de 0,05 na massa e um erro de 0,05 na velocidade, porque a gente tem aí, das informações da simulação, precisão na segunda casa após a vírgula, né? Então, nós podemos informar até a segunda casa depois da vírgula, no caso do erro que nós estamos utilizando 0,05. E aí fica coerente com as informações de massa e com as informações de velocidade que nós estamos ajustando, tá? Para finalizar, então, o roteiro, ele pede para que a gente repita os procedimentos 5, 6, 7 e 8 com os valores de massa e velocidade segundo o relatório. Então, a gente vai alterar a massa e a velocidade do sistema, depois fazer o processo de colisão e anotar qual é a informação a respeito do momento e do erro do momento. Faltou aqui que o item 9 também é ajustado, né? Na verdade, a determinação do momento e do erro do momento. Vou corrigir aqui o relatório e já disponibilizo a versão correta para vocês, tá? Então, repete o procedimento de cálculo de momento, de erro do momento, para cada um dos valores de velocidade conforme o relatório. O modelo do relatório é esse que está aparecendo aí para vocês. Então, vejam que para cada um dos lançamentos, né, onde vai acontecer uma colisão, você tem valores de massa e de velocidade diferentes. Então, para a primeira simulação, massa de 1 kg para os dois objetos, velocidade de 1 e menos 1. Na segunda simulação, você mantém a massa e muda a velocidade do objeto 1 para 2. Na simulação 3, mantém a massa, muda a velocidade do objeto 1 para 3. Depois, na quarta simulação, né, no quarto lançamento, você vai mudar a massa. Então, a massa do objeto 2, do objeto 1 vale 2 e a do objeto 2 vale 1, e as velocidades voltam a ser os valores iniciais de 1 e menos 1. Daí, com os mesmos valores de velocidade, 1 e menos 1, você ajusta agora a massa do objeto 1 para 3 kg e realiza aí o quinto lançamento. Então, para cada um deles será feito o cálculo do momento final e o erro associado a cada uma dessas medidas. Eu espero que esse material tenha ajudado você. Bons estudos, um forte abraço e até o nosso próximo encontro.